Pensar no amanhã. Essa é uma das características do projeto Piabanha. E isso é feito por meio da recuperação de uma das espécies de peixes mais pescadas na década de 1950, a piabanha. O projeto quer construir um estoque genético que garanta uma variedade de peixes que permita repovoar os rios no caso de uma tragédia ambiental. Para isso, os biólogos e veterinários estão colocando chips, classificando e retirando o material genético dos mais de 200 peixes da estação. O Ecovia acompanhou todas as etapas da criação desse banco. O projeto trabalha com 12 tanques com 1.600 metros quadrados de área, onde ficam os peixes pesquisados. Além deles, há outros 10 tanques de 3 metros por 1,5 que servem de apoio para o trabalho. Nós estamos na unidade da Pesagro aqui em Itaucara, onde funciona o projeto Piabanha, que faz o monitoramento biológico de espécies ameaçadas de extinção na bacia do Rio Paraíba. Nós vamos mostrar para vocês todo o processo desse trabalho. Ao todo, os reservatórios onde os peixes são monitorados armazenam 250 reprodutores das espécies mais ameaçadas na região. Por causa desse projeto, surubins do Paraíba, piabanhas, grumatãs e piaus estão sendo preservados. Cada indivíduo vai ser avaliado a sua diversidade genética. Então essa informação também vai para o banco de dados do nosso laptop que a gente está montando aqui, e cada indivíduo vai ter a sua informação personalizada, ou seja, quando a gente quiser fazer algum programa de repovoamento, a gente vai escolher aqueles 2 indivíduos que são perfeitos para repovoar aquela determinada área, aquele determinado rio. Antes de mostrarmos as etapas do monitoramento genético, o biólogo Guilherme de Souza, que é o idealizador e diretor do projeto Piabanha, nos levou para conhecer esse importante trecho do Rio Paraíba. E essa região deveria ser considerada uma região diferenciada na bacia hidrográfica. E com o passar do tempo e dos estudos, a gente chegou à conclusão que aqui é uma região diferenciada, porque a gente começou a capturar várias espécies e você marca o ponto de GPS, e depois você plota isso no mapa e vai te mostrar a distribuição geográfica das espécies. E aqui apresentou como maior diversidade de espécies ameaçadas. Um dos motivos dessa diversidade é a proximidade com o Rio Pomba, que ao mesmo tempo em que traz várias espécies de peixes, também oferece uma série de riscos. Tem vários potenciais poluidores, né? Muitas indústrias, né? Então, cada vez que acontece um desastre ambiental, o Rio Pomba, por desagar aqui na frente, todos os despejos, os produtos químicos, né? Desaguam no local de altíssima biodiversidade. Então, em função disso, desses estudos, essa região é considerada hoje como área prioritária de conservação dentro da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Aqui é o centro do domínio das ilhas fluviais, riquíssimo em biodiversidade e um local assim muito preferido e adorado pelas piabanhas. O que é o domínio das ilhas fluviais? É isso que vocês podem ver, várias ilhas, né, dispostas na calha do rio, nesse trecho aqui. As fronteiras do domínio começam em Cantagalo, a 60 km de rio acima, e vai até São Fidélis, 40 km de rio abaixo. A mata ciliar bem preservada confere a esse lugar uma beleza surpreendente. E uma árvore, ela além dela dar todo o suporte
alimentar, em termos de recurso alimentar para a fauna aérea, né, a fauna terrestre, ela também disponibiliza esse recurso, né? Quando eu falo recurso, eu falo em flores, frutos e sementes, né? São recursos alimentares para a fauna aquática. E a piabanha, ela adora um ambiente desse sombreado, entendeu? Ela adora um ambiente desse cheio de raízes, porque ela fica no emaranhado de raízes, entendeu? Porque num dado momento da vida dela, ela se alimenta de outros peixes, na fase de larva até a juvenil, e conforme ela vai envelhecendo, ela deixa de ser um juvenil e passa a ser um reprodutor, um peixe adulto, ela começa a se alimentar mais de alimentos de origem vegetal. Ela começa a comer mais folhas, frutos e flores. A sua dieta alimentar é composta mais com esses itens alimentares. Não que ela não coma um inseto, que ela não come outro peixe, que ela não come uma pequena cobra, que ela não come um pequeno anfíbio, uma perereca, uma rã, um sapo. Passou na frente dela, ela come. Existem relatos de pescadores do Imbé que já acharam pequenos marsupiais, né? Pequenas cuícas, que são aqueles gambazinhos, dentro do conteúdo estomacal do bicho. Uma outra situação é que aqui ainda existem rotas migratórias, né? Porque os peixes de Piracema, aqueles peixes que necessariamente precisam migrar contra a correnteza no período das cheias, né? Para eles desovarem. E eles passam por aqui, entram pelo Rio Pomba, sobe a calha principal e desovam. E depois, uma vez que eles desovam, os ovos vão descendo a massa d'água no sentido contrário, ou no sentido contrário da migração, ou no sentido a favor da correnteza. E esses ovos vão, ao longo dessa sua trajetória, sofrendo mudanças biológicas, né? Num dado momento é um óvulo, um espermatozoide. Os peixes estão em cardume, fêmea libera o óvulo, macho libera o espermatozoide, ocorre a fecundação no meio líquido, porque esses peixes de Piracema não possuem um aparelho sexual externo, né, como o mamífero, por exemplo. Esses ovos são fecundados no meio líquido, então, por volta de 6 horas a uma temperatura de 28 graus da água, você já vai ver, se você conseguisse coletar esse ovo, você já ia ver um ovo embrionado, com um embriãozinho. Com 8 horas, você já consegue ver esse embrião com a cabeça e com a cauda. Com mais ou menos 19 horas, você já consegue ver uma larva nadando dentro do ovo e batendo a cauda contra a casca do ovo. Então, nesse momento de 19 horas, ele já passou por aqui. Ele está chegando em São Fidélis. E aí, São Fidélis está eclodindo. Você viu o caminho que eles percorrem? Pois é, além de todas essas dificuldades para sobreviver, os peixes da região estão ganhando um novo complicador: pequenas hidrelétricas. Vai encurtar a rota migratória. A natureza, às vezes, consegue encontrar outros caminhos, entendeu? Então, o peixe, às vezes, consegue, em vez de migrar esses 60 quilômetros, né, ele consegue fazer uma migração de 30. E aí consegue desovar, mas só a desova não é o 100%. Tem que ter a desova e a área berçário, que no caso é campos. Então, se esse comprimento de rota migratória não só possibilitar a reprodução e não possibilitar que o desenvolvimento do ovo chegue até lá, esse ovo pode chegar, essa larva pode chegar a uma larva muito imatura e não ter uma natação ainda interessante que possibilite que ela não vá parar dentro do mar. Se ela for uma larva de água doce for parar no mar, ela morre. Então, qual o tamanho mínimo de uma rota migratória, a gente desconhece. Então, não existe um princípio da precaução. Se constrói a hidrelétrica e depois vai ver o que vai dar.
E aqui nessa região já tem alguma hidrelétrica? Nós estamos sendo contempladas com mais uma, a 20 quilômetros rio acima. Agora, o quanto ela vai impactar rio abaixo, rio acima, nós não sabemos. Aqui é uma região rica em diversidade, né? Em variedade de espécies. Se tem muito peixe, tem o quê? Tem o pescador. Temos aí um grande ator que é o pescador artesanal, é aquele profissional que só vive da pesca. Então aqui é uma região, quando eu falo aqui, de São Fidélis até Cantagalo, com uma grande concentração de pescadores. Todas as espécies que possuem valor comercial no Rio Paraíba do Sul habitam essa região. Quais são, assim? Por exemplo, o piau vermelho, o piau branco, a curimatã ou carpa do rio, a piabanha, o dourado, os cascudos, né, que é o cascudo lajeiro, o cascudo acari, eles são conhecidos como cachimbau. E você falou que tem a lagosta também, né? Entre os peixes. Ainda temos duas espécies que vêm do mar e adentram o rio, que é o robalo e a tainha. Esses são os peixes. E temos os crustáceos, né? No caso, existem 3 espécies aqui com valor comercial, que é o camarão sapateiro, são 2 espécies, e a lagosta de São Fidélis, que é o maior crustáceo de água doce da América do Sul, né? Infelizmente, essas 3 espécies estão ameaçadas de extinção. Guilherme, e esses pescadores, eles têm consciência da importância desse local, da importância de evitar uma pesca predatória? Como é que está isso? Aparentemente, né, nós observamos que, empiricamente, eles sabem que essa região é uma região rica, né, em diversidade de peixes. Mas eles já percebem que essa riqueza está diminuindo em termos de quantidade. As espécies continuam, mas em quantidade não é mais a mesma coisa que os pais observavam. Eles são filhos de pescadores e observam que antigamente tinha muito, mas que hoje não tem. Só aqueles pescadores muito organizados que conseguem manter um padrão de vida. Em relação à consciência, né, ainda não está muito claro. Eles sabem que precisam preservar, mas ainda esperam de forma conjunta que essa consciência surja. Não parte de cada um. Pô, eu não vou pescar no período da piracema. Então ainda tem aquela cultura de que, pô, ele pesca, eu pesco também. Aí todos pescam, mentira. Muitos ainda pescam. Existem aqueles que já têm a consciência de que não se deve pescar. Por isso que ele recebe o seguro-desemprego. A cadeia produtiva pesqueira ainda é problemática. Ainda existem falhas que contribuem para que exista a pesca predatória. O que te levou a montar o projeto Piabanha? Foram questões sociais e questões ambientais. Primeiro, estava vendo que a arte da pesca estava desaparecendo porque a abundância de pescado está desaparecendo. E segundo, que a região possuía uma espécie ameaçada de extinção, que era a piabanha. E que a comunidade desconhecia o que era a piabanha, porque já não se pegava mais. E aí eu falei, pô, a cultura está desaparecendo, a espécie desaparecendo, o que pode ser feito para que essa espécie um dia saia do livro vermelho, do status ameaçado de extinção? Foi quando surgiu a ideia, né, de montar uma instituição que ajudasse a conservar a espécie e, conservando a espécie, conservaria toda uma relíquia de uma profissão que é a pesca artesanal. E no próximo bloco, eu vou acompanhar uma pescaria para marcar os peixes do tanque. Não perca!